começando mais uma semana. Isso significa que é segunda-feira é dia. Opinião sem medo, com Ricardo Kertzmann. E ele já está na área. Ricardo Kertzmann com a gente aqui no Central 98, segunda edição. Hoje, para falar de mais um episódio de violência no Oriente Médio, o Irã que promoveu um inédito ataque a Israel, disparando centenas de drones carregados de explosivos e dezenas de mísseis contra o Estado judeu. Esse tema que ele traz para a gente hoje. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia, Joãozito. Bom dia. Bom dia, audiência querida da 98. Que tema chato, né, pra gente ter que começar a semana, mas faz parte. Notícias ruins também fazem parte do dia a dia. E esse fim de semana, né, o que dominou o debate internacional, e não poderia ser diferente, foi o ataque do Irã contra Israel, né? Um ataque massivo, um ataque inédito. Isso nunca havia ocorrido. Mas, assim, temos que entender que foi um ataque meio que combinado, sabe, João? Porque, para o pessoal que não está muito ligado, este último movimento se deve muito em razão a um bombardeio que Israel fez a uma instalação ao lado, não foi na embaixada do Irã, foi ao lado da embaixada do Irã na Síria, para poder matar, né, alguns líderes militares terroristas do Irã. Esse ataque à época foi bem sucedido, isso tem coisa de alguns dias, e aí o Irã prometeu algum tipo de vingança, né, de retaliação. E a retaliação veio sob forma desse ataque. Como o Irã sabe que as consequências seriam muito ruins para ele, mas ainda assim eles teriam que dar algum tipo de justificativa, né, para o seu público, para a sua população, não poderiam ficar calados, eles meio que combinaram assim, olha, nós vamos atacar você sábado, dia tal, hora tal, dessa forma. Que deu tempo de Israel se proteger, nenhum problema maior foi salvo a grana, né? Porque gastou muito dinheiro para se defender. Nenhum problema maior foi verificado em solo israelense, nenhuma destruição. Apenas uma criança, infelizmente, uma criança inclusive de origem árabe, ficou ferida. Então não teve grandes consequências, não. Mas essa questão, gente, ela é muito anterior a isso, né? Israel até mais ou menos 1979, 1980, especificamente 1979, mantinha boas relações com o Irã, sabe, João? E aí houve aquela chamada Revolução dos Ayatolás. E aí houve a derrubada do Shah Reza Pahlavi, que era um antigo aliado de Israel, por aquele cara doidão. Todos vocês são mais novos, a Carol e você também, mas vocês devem ter ouvido falar num cara chamado Ayatollah Khomeini, um cara barra pesada pra caramba. A partir dali, né, que o Irã se tornou um estado bélico contra Israel, e essas coisas ganharam dimensão ainda muito maior a partir do que se chamou lá de Era Sanguinária, do Mahmoud Ahmadinejad. A partir dali eles começaram a financiar Hezbollah no Líbano, financiar o Hamas na faixa de Gaza, aí a coisa degringolou e a gente chegou, infelizmente, nesses dias de violência atual. O Ricardo, e é interessante, né, vamos dizer, essa estratégia do Irã, né, que já avisou antes, né, alguns até hoje, o Irã, representantes do Irã falando que tinha avisado alguns países vizinhos 72 horas antes do ataque, e então parece que o Irã deu um recado, ó, estamos aqui. Né? Parece, ó, estamos aqui, tudo, então ficar aqui, nós não vamos deixar isso de lado. Agora, o que a gente pode esperar mais pra frente? Porque Israel ontem se reuniu, né? As forças de Israel se reuniram para entender, vamos voltar, vamos atacar ou não. O que você acha que vai acontecer? O que você pode falar um pouco sobre os desdobramentos desse ataque do Irã? João, diplomacia é um troço muito complexo, sabe? Extremamente complexo. Mas uma coisa todo mundo já sabe. Nada ocorre sem alguma conversa prévia antes, inclusive com nações inimigas. Né? O Irã não iria fazer esse ataque sem ter avisado aos seus aliados e sem ter comunicado aos Estados Unidos. Israel, da mesma forma, jamais iria fazer um contra-ataque sem combinar antes também com seus aliados e com os Estados Unidos. As coisas funcionam mais ou menos assim. Né? Com exceção de atentados terroristas, que foi o que aconteceu 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas, financiado pelo Irã, atacou Israel, cometeu aqueles crimes bárbaros, né? As coisas são mais ou menos conversadas. O que vai acontecer, João, em tese, e o que se espera, é que fica por isso mesmo. Fica no 0 a 0, vamos chamar assim. Israel matou os militares iranianos, o Irã
respondeu com esse ataque que não aconteceu nada. Repito, a não ser fazer Israel gastar muito dinheiro, porque esse sistema de defesa é realmente muito caro. A economia israelense no último trimestre do ano passado sofreu, o PIB caiu em função do investimento que é feito em defesa. Você tira dinheiro produtivo para poder destinar esse dinheiro para a defesa. Então, a tendência, João, é que a coisa fique mais ou menos assim, né? Que não haja nenhuma grande repercussão. Porque, olha, nesse momento, uma escalada de conflito não interessa a ninguém. O Irã não tem força para enfrentar Israel, muito menos com uma aliança de Israel, Estados Unidos, Reino Unido. Poxa, olha, aconteceu uma coisa inédita, né? Jordânia, Emirados Árabes participaram desse sistema de defesa agora, eles auxiliaram Israel em sua defesa. Isso já é, João, resultado de um processo de paz, acordos bilaterais de comércio que Israel vem fechando nos últimos tempos com os países árabes da região. Carol, as pessoas não sabem, mas o Irã não faz parte, vamos chamar assim, né, dos países árabes. O Irã é um país persa, é um país de origem, né, e de práticas xiitas. Ao contrário dos Emirados Árabes, ao contrário da Arábia Saudita, ao contrário da Jordânia, que são sunitas e não querem esse tipo de posição. Então, o Irã é um Estado isolado, apoiado praticamente no mundo civilizado por Rússia, por China e, em alguma medida, por Turquia. Então, ninguém ali quer muita confusão, nem os Estados Unidos também. Então, assim, a escalada de um conflito nesse momento não está no radar e não é interesse de ninguém. E aí, essa defesa, né, ou ficar ao lado de Israel, seria fruto, então, dessa questão, desse acordo comercial, Ricardo? É o que já vem ocorrendo, sabe, Carol? Porque, como eu disse, ninguém ali reza pela cartilha do Irã. Ninguém quer uma escalada de violência. O Irã é uma autocracia sanguinária. O Irã toma medidas que até dentre as ditaduras árabes são muito mal vistas pelo entorno, né? E lembrando também que o Irã é isolado da comunidade econômica da União Europeia, dos Estados Unidos. E quando você vai para Emirados Árabes, quando você vai para a Arábia Saudita, quando você vai para Catar, são países, em certa forma, aliados dos Estados Unidos e muito pela questão comercial. São países com trocas comerciais com o Ocidente. Eles não querem tanta proximidade assim do Irã. É engraçado que a Jordânia meio que não deu o braço a torcer também, não, né? Falou assim, ó, nós atacamos porque tinha possibilidade do míssil cair aqui nas nossas terras, então meio que apoiou, né? Assim, mas ajudou, deu uma justificativa. Mas deu uma justificativa ali meio em cima do muro, né? Para também não deixar claro esse apoio a Israel, né? Eu achei interessante isso, Ricardo. Porque isso é um outro fato que muito pouca gente sabe, né? Quando a gente fala em guerra entre Israel e Irã, e muita gente teme pelo poderio militar do Irã, o Irã tem cerca de 850 mil homens nas suas forças armadas. Gente, o Irã está a cerca de 2.000 quilômetros de distância de Israel. Você tem no meio do caminho, você tem Síria, você tem Jordânia. Esses países que estão entre os dois, eles têm interesses, obviamente, né? Eles não são amigos de Israel, mas estão longe de ser amigos do Irã, e o espaço aéreo está sobre eles, né? A cabeça deles é que está embaixo dessa encrenca toda. Então, eles têm interesse, sim. E nessas horas, é interessante você ficar ao lado da nação mais forte, que no caso é Israel, e que está realmente mais preocupada em não escalar o conflito, que também é Israel, João. Vamos falar dos Estados Unidos rapidamente, porque você citou isso e até falando que não é de interesse dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos têm eleições presidenciais, e isso pode afetar muito também nas eleições. Como é que fica os Estados Unidos nessa história? Sempre afeta, João. Essa questão do Oriente Médio é sempre utilizada politicamente nos Estados Unidos, né? O ex-presidente Donald Trump correu para as redes sociais dele, sempre daquela forma estúpida, né? Já dizendo que se fosse comigo, se eu fosse presidente, isso não teria ocorrido. É claro que teria ocorrido. Ele não manda no Irã, ele não manda em Israel, por mais que os Estados Unidos interfiram muito nisso, ele não tem esse poder todo. E ele não iria impedir que Israel assassinasse, matasse esses militares terroristas do Irã, como fez, como também não iria impedir algum tipo de retaliação. Então, o Donald Trump, nesse momento, toma para si, nessa postura de aliado de Israel contra o Irã, querendo
querendo explorar uma certa dubiedade que o Joe Biden e os democratas têm nesse momento. Porque eles têm dito o seguinte: olha, Israel, não escale o conflito, porque nós não caminharemos com você. Papo furado, João. É claro que se essa guerra escalar, os Estados Unidos vão estar ao lado de Israel, como sempre estiveram. Tá, e como é que a gente pode analisar também agora a postura do Brasil, né? Trazendo aqui para o nosso quintal, tá toda essa polêmica, tudo aqui agora também a gente tem um discurso de polarização envolvido também. Como é que o Brasil está se posicionando? Existe realmente uma postura anti-Israel e como é que isso afeta toda a situação? A postura brasileira, Carol, é lamentável. Mais uma vez é lamentável. Todo o Ocidente democrático condenou o ataque e o Brasil, mais uma vez, se omitiu. O Brasil soltou uma nota dizendo ver com preocupação, né, o envio de mísseis e de drones, mas não condenou o ataque iraniano. Foi mais ou menos o que o presidente Lula, o que o governo Lula já havia feito à época dos ataques bárbaros de 7 de outubro, condenando o ataque terrorista, mas se recusando, como faz até hoje, de chamar o Hamas de grupo terrorista. É lamentável, é mais uma prova. As pessoas falam assim, não, o Brasil tenta adotar uma postura mais neutra. Não, isso não é verdade, porque não há neutralidade nesses casos, né? O presidente Lula, com muita frequência, vem mentindo descaradamente a respeito de fatos e números ocasionados que têm ocorrido hoje lá no conflito entre Israel e Hamas em Gaza. Ele já disse que Israel, aquela história do hospital, que Israel havia bombardeado um hospital, aquilo era mentira. E as provas vieram à tona. Você tem imagens de satélite e câmeras provando que não houve ataque ao hospital. Depois ele disse que nesse ataque milhares de crianças haviam sido mortas. Pô, imagina milhares de crianças, João, dentro de um hospital, isso é impossível. Outro dia ele falou que Israel assassinou deliberadamente, ele usou esse termo, de forma genocida, assassinou milhões de palestinos inocentes. Gaza inteiro tem 2 milhões de habitantes, como assim Israel assassinou milhões, né? Ele também, outro dia, de forma lamentável, comparou a defesa de Israel com o Holocausto. Enfim, o governo Lula, e principalmente o presidente Lula, já vem dando. E não é assim, não é de hoje, tá, João e Carol? Isso já é antigo. O presidente Lula, à época do Mahmoud Ahmadinejad, chamava ele de amigo. O presidente Lula teve recentemente com o tal do líder supremo lá, o Khamenei, sei lá como é que fala o nome desse infeliz, ele teve recentemente com esse cara no Irã. O presidente Lula, o PT, historicamente, é aliado político do Irã. E todas as vezes que um governo petista esteve à frente do Brasil, sempre se postou e sempre se portou contra Israel. Dessa vez não tem sido diferente, infelizmente. E neste caso, Carol, o mais lamentável, eu repito, todas as nações condenaram, e obviamente teriam que condenar o ataque, mas o governo brasileiro preferiu não fazer a mesma coisa. E Ricardo, voltando a falar do conflito, para a gente finalizar, como é que você vê esse próximo cenário? Tem chance de ter uma escalada, né, nesses conflitos, uma ameaça global vindo desse ataque do Irã a Israel? João, como eu falei, as chances são muito remotas, mas quando se trata de loucos fundamentalistas, essa hipótese sempre está no radar. Olha só, como eu falei para vocês agora há pouco, o Irã não tem condições de enfrentar Israel, muito menos uma coalizão com Israel, entre Israel, Estados Unidos, Reino Unido, outras potências da OTAN. O Irã precisaria necessariamente ter ao seu lado China e Rússia. A Rússia não está dando conta do seu próprio conflito com relação à Ucrânia. A China está num momento econômico péssimo, né? E tem também que tomar cuidado com o próprio quintal nas suas relações com Taiwan. Por que essas potências iriam embarcar numa aventura que iria dar errado para o Irã? Sendo que todo mundo, como eu estou falando, já tem problema suficiente. Mas, assim, se você olhar o que todos os analistas dizem e se você olhar sob o aspecto da lógica, João, não vai ter nenhuma grande escalada, não vai ter nenhuma grande repercussão no momento. Mas, como eu disse, quando você trata com loucos fundamentalistas, a gente não sabe o que vem pela frente. Principalmente no momento em que Israel... E, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Netanyahu é um louco fundamentalista, de jeito nenhum. Mas, principalmente no momento em que Israel também não é governado por um cara muito afeito à boa política, sabe? É um cara belicoso. Então, nesse momento, a gente não pode desprezar e descartar que vai haver uma escalada, mas a chance é bem remota. Aí, gente, coluna Opinião Sem Medo com Ricardo Kertzmann, toda segunda-feira, aqui na segunda edição do Central 98.